Alô, mas que felicidade! Hoje eu estou triplamente, quadruplamente feliz. Uma porque reencontro com a professora Daniele Barbosa Bezerra. Eu até estava dizendo para ela que eu acho que eu sou tio dela, ela já estava querendo as minhas heranças aqui, né? Tal. E aí eu tenho aqui o computador, tenho o celular, tenho uma luminária ali, que a gente pode já colocar no testamento. Bom, brincadeira. Então, é uma alegria mesmo encontrar com a Dani, que é uma pessoa extremamente simpática, inteligente, né, arguta, né, que fazíamos juntos este programa às quintas-feiras, chamado Miolo de Pote. Aliás, o nome foi dado por ela. Estou muito feliz em encontrar com a Dani aqui, professora, doutora, enfim, mas nós não estamos num ambiente acadêmico, né? Então, um ambiente aqui de amizade, de comunicação, e a razão, muita felicidade em encontrar aqui, já conversamos um pouquinho, com o professor Alisson Mascaro. E vou deixar que a professora Daniele o apresente, né? Agora ela entra, depois ela o convida a entrar. A professora Daniela é que administra, nesse momento, a transmissão desde o canal dela, Pimenta Vermelho, Vermelho Pimenta, lá da Fortaleza, no Ceará, e também retransmite pelos TVCP 12, o canal Cartas Proféticas, e ela retransmite, me deu esse privilégio, essa alegria de retransmitir, e nós saudamos, então, eu saúdo os telespectadores, as telespectadoras de ambos os canais, e voluntariamos aqui, que fiquem bem à vontade para perguntar, para comentar e depois dar likes, se inscrever nos dois canais, no Vermelho Pimenta, da professora Daniele, no meu, TVCP 12, e também de compartilharem esse vídeo aqui, que será uma grande contribuição, graças ao nosso convidado, professor Alisson Mascaro. Professora Daniele, venha cá, por favor. Olá, boa noite. Você não era para ter dito que eu iria administrar isso, porque a culpa será minha. Pronto, entreguei. Ai, meu Deus do céu, agora a responsabilidade é maior. Eu já estou nervosa aqui com isso. Não era para ter falado sobre isso. Bom, então hoje é uma alegria enorme que nós temos um convidado assim de peso, uma pessoa que tem uma relevância muito grande, uma relevância acadêmica, uma relevância na filosofia, né, no direito. Então, é uma referência. Inclusive, eu tenho uma filha aqui que faz direito, o namorado dela também estão aqui hoje conosco, e eles têm alguns livros, né, do professor Alisson. Quando eu disse que iria entrevistá-lo, que iria conversar com ele, eles estão lá no outro quarto, assistindo e felizes com o nosso convidado. Então, assim, uma pessoa que nós temos assim a grande alegria hoje de receber no Miolo de Pote. E o Miolo de Pote, professor Alisson, vou logo lhe colocar aqui, junto conosco, e vou dizer o que significa. Aqui no Ceará, o Miolo de Pote é aquela conversa que não tem pretensão de, sabe, de muita coisa. Ele é aquele papo furado, aquela coisa que a gente está, assim, às vezes, na mesa com os amigos, numa mesa de bar e conversa. Foi difícil trazer o Dom Orvandil para essa realidade, porque ele é muito formal. Não? Então, muito prazer do senhor estar aqui conosco. Querida professora Daniele Bezerra, querido Dom Orvandil, queridas e queridos do Miolo de Pote, Vermelho Pimenta, canal Cartas Proféticas, que emoção, que alegria nesta noite estar aqui com vocês. Eu acompanho há tantos anos a luta, a caminhada de divulgação da professora Daniele, a caminhada de luta histórica de Dom Orvandil, em tantas décadas de batalha, não é só por um país melhor, é por um mundo transformado junto com tanta gente que o acompanha, Daniele e tantas mais. É para mim uma grande alegria, nesta noite, estar com ambos nesta caminhada. Professora Daniele, o Ceará, querido meu, o Ceará, no qual eu estive dezenas e
centenas de vezes, no qual eu tenho tanta gente que me quer bem e eu quero bem, esse estado magnífico, esta terra da liberdade, onde ela nasceu primeiro, antes dos demais rincões do Brasil, vê-la por aí nessa luta, para mim, é muito emocionante. Dom Orvandil, este gaúcho goiano, tanta luta que junta tantos pedaços do Brasil, este Goiás, querido meu também, onde estive tantas e tantas vezes, onde tem tanta gente querida, espaço de luta, espaço no qual as lutadoras e os lutadores enfrentam, muitas vezes, os percalços da ação política, progressista, transformadora, de modo até mais direto, de modo até mais, eu diria, violento, do que em outros rincões do Brasil, do que do nosso progressista Ceará, que é uma das tábuas de salvação do nosso país hoje. Eu quero, Dom Orvandil, querido, também lhe dizer desta imensa alegria. Após tanto tempo, após uma luta que tive que enfrentar neste mês de setembro de 2025, completando 2 anos em que se iniciou uma perseguição a mim, eu disse, professora Daniele, em abril, na minha primeira entrevista de volta ao nosso querido jornalista Leonardo Atushi, querido, esse ser humano magnífico, eu disse que eu voltaria ao mundo, eu voltaria à minha voz e eu falaria ao Dom Orvandil, a este santo ser humano, que nos momentos de dor deu-me a mão e estes gestos marcam a história. Eu sei que para o médio e longo prazo nós passamos, o mundo anda, as pessoas, os problemas e as lutas se sucedem uns aos outros, umas às outras. No entanto, os gestos ficam, não sei se ficarão na memória coletiva, não sei se ficarão registrados daqui séculos, porque o que será do mundo daqui séculos? Será que haverá computador, celular, internet, YouTube? Nós não sabemos. Não sabemos se daqui 20 anos, esta gravação de hoje, os meios tecnológicos permitirão que seja vista como nós vemos. Mas os livros duram quase 1000 anos, na forma de livro. E as ideias ficam. A carta que Dom Orvandil me deixou, me legou, logo depois de minha entrevista ao jornalista Leonardo Atushi, um dia ela há de virar página impressa. Quem sabe a nossa querida companheira Dora Encontre, a quem eu me permito aqui, professor Daniele, Dom Orvandil, também enviar um abraço muito especial, muito fraterno agora, e que lidera essa editora tão especial e progressista, que é a editora Comênios. Quem sabe um dia ela publica esta carta do Dom Orvandil na forma de um pequeno livreto, porque eu confio muito no papel. Eu confio que o professor Daniele, tendo o exemplar deste pequeno livro no Ceará, Dom Orvandil em Goiás, eu em São Paulo, companheiras do Sul, companheiras do Norte, do Rio de Janeiro, de Minas, do Pará, do Rio Grande do Sul, se cada qual tiver um pequeno livrinho deste, com esta carta do Dom Orvandil, muito dificilmente nós perderemos todos estes exemplares em 100, 200 anos. Então, daqui a 200 anos, alguém encontra e pergunta: quem foi Dom Orvandil? Quem foi Alisson? Quem foi Daniele Bezerra? O que esta gente falava e do que se tratava? Por que essa gente lidou com uma perseguição que um deles sofreu? Que foi a causa de tudo isto? Então, eu quero dizer que o gesto nobre que Dom Orvandil fez, o gesto nobre de Daniele Bezerra hoje, coordenando 2 canais para essa entrevista da noite de hoje, inclusive dando conta dessa tecnologia dupla, que nem sei como é que
abre aí o link para 2 canais, mas ela está fazendo isso. Esta generosidade, alguém um dia diz, houve seres humanos que foram irmãos, fraternos, gentis, e isso inspira que no futuro outros seres humanos também possam dar seu testemunho de solidariedade e fraternidade para tantos outros casos que o mundo, infelizmente, conhecerá, da perseguição, do reacionarismo, do imperialismo e desta tristeza que se impõe ainda ao ser humano. Nós estamos na pré-história e nós lutamos para superar esta pré-história da humanidade. Imperialismo é um traço e um sintoma de pré-história. Perseguição é um traço e um sintoma de pré-história. O sofrimento que vem por capricho ao ser humano é um traço de pré-história da humanidade. Porque há sofrimentos que, infelizmente, nós não temos os recursos suficientes para evitar. E eu falo daqueles, por exemplo, dos acidentes, das doenças. Nosso querido Dom Vandil, que está enfrentando um momento da vida de muita luta, inclusive em favor da sua saúde, deste olho que tanto contribui para o mundo, nós vamos dizer, precisamos dos dispositivos da ciência, da tecnologia. Estes sofrimentos ainda enfrentaremos por muitos e muitos tempos na história da humanidade. No entanto, os sofrimentos por capricho, por perseguição, por malignidade, estes são traços da pré-história do ser humano. É contra estes que nós lutamos de um modo muito vigoroso, porque estes são aquele suplemento de dor que a humanidade tem que carregar nas costas, além do acidente, além da doença, além, eventualmente, da perda das condições físicas, corporais, eventualmente da falta de disponibilidade do corpo, a depender da formação de cada qual, da velhice e de outras circunstâncias. Nós não precisaríamos sofrer por desemprego, nós não precisaríamos sofrer por pobreza, não precisaríamos sofrer por desigualdade social, por injustiça. Isso é suplemento, isso é sofrimento que a humanidade precisa lutar para dele se libertar. Eu tenho muita esperança que gestos como estes, de Dom Vandil, da professora Daniele Bezerra, servirão no futuro para outras e outros dizerem: nossa luta, nesse momento do futuro, pode não ser a de hoje. Poderão até nem entender o que vem a ser rede social, um tal de Elon Musk, quem foi um tal de Trump, porque o presidente do imperialismo de 100 anos atrás, hoje ninguém nem lembra o nome dele. Daqui 100 anos, quiçá, não se lembra do nome desse Trump, mas haverá o sucessor, os sucessores. E é preciso dizer, naquele tempo, lutaram contra esses demônios. Alguns, Dom Vandil, que vieram do norte, como dizia aquele velho livro dos anos 80, dos demônios que descem do norte. Outros que vêm do nosso próprio lugar. E já é preciso lembrar que agora com Milei e outros tantos, tem os demônios também que sobem do sul, não é só os que vêm do norte, já tem vindo por todo lado essa gente endemoniada no sentido de que quer a destruição da humanidade. Então, este gesto, Dona Vandil, eu quero que saiba com todo o meu coração. Este gesto da sua carta foi um gesto de amparo a um ser humano no momento de dor extrema. E este gesto fez viver. Professor Daniele, quando recebi o convite para esta entrevista da noite de hoje, eu que acompanho sua luta, seu vermelho pimenta de tantos e tantos anos, na pandemia, inclusive, naquele tempo lá, trágico de Temer e Bolsonaro, naquele tempo de tanta dor. Quando recebi o seu convite, eu fiquei emocionado. Fiquei emocionado por poder, pela primeira vez, estar com a professora Daniele e poder rever meu querido Dom Vandil. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Alisson.
deixa eu fazer a primeira pergunta para ele, Dani, porque me impressionou a conjugação do verbo no tempo passado, situação que eu passei e tal. Se refere a toda essa perseguição, né, professor Alisson? E isso pode-se dizer que já passou, porque na semana passada nós estivemos aí em São Paulo, conversamos sobre isso e enfrentaria ainda um processo lá na instituição onde trabalha e tal. E como é que está a situação? Já passou totalmente ou está com mais forças agora que já pode considerar isso passado? A luta da vida, Dom Evandil, professor Daniele, é uma luta que não nos permite fraquejar. As investigações policiais para descobrirem os perseguidores e os perfis que hoje no mundo se denomina em inglês de haters, avançam bem. Foi possível, inclusive, descobrir perfis e suas conexões, então já há um bom andamento nessa dimensão dos crimes que eu sofri. O Ministério Público engajado nessa descoberta dos perfis criminosos, a polícia também agindo nesse sentido, e já foi possível montar o painel, pelo menos central, da quadrilha que se organizou para a minha perseguição. De tal sorte que, quando se avança nesse sentido, entende-se todo o quadro da calúnia, todo o quadro das infâmias que foram construídas, centenas e milhares de mensagens para pessoas do Brasil e do exterior foram enviadas para insidiá-las contra mim, de tal sorte que as questões seguem seus trâmites, tanto no âmbito da universidade, mas em especial também no âmbito da polícia e do Ministério Público, para desbaratinar esta quadrilha criminosa, de modo que, neste momento, em que eu também não posso lhes dar muita notícia, até porque as investigações estão em andamento, estão em curso, eu posso lhe dizer, Dom Evandil, que estas mãos que todas e todos vocês me deram, eu falei do Dom Evandil, falo agora da professora Daniele, falei da professora Dora Encontre, falei do jornalista Leonardo Atush, mas existe uma multidão de seres humanos magníficos. Eu tomo a liberdade, professora Daniele, Dom Evandil, de lembrar desse imenso jurista que o Brasil conhece, que é o professor Pedro Serrano, jurista de escola, jurista de enorme qualidade. A doutora Fabiana Marques, do Rio de Janeiro, jurista de nível impressionante. Tanta gente mais que pôde me dar a mão, e todas e todos vocês que não me desampararam. Então, por causa disso, embora este torpedo que tenham fabricado por anos a fio, eles fabricaram peça por peça, malignamente, mensagem por mensagem, escondidas algumas dessas mensagens em privado para pessoas por aí, outras em público, um perfil maligno de nome Preta Chaka Zulu, é um perseguidor profissional que perseguia outras pessoas além de mim. Então, é um profissional da destruição de reputações, é a máquina do assassinato de reputações, tudo isso embalado pela mídia imperialista estadunidense. Todo este quadro é insuportável, mas vocês me fizeram, no extremo, poder suportá-lo. E então, esta minha luta
é possível por causa da luta de todas e todos vocês, a luta por fazer viver. Eu, até o final da vida, pretendo lutar para que outras pessoas não sofram o que eu sofri. Para que, se alguém souber que alguém está sofrendo ataques persecutórios, mensagens insidiosas, nós possamos descobrir a fundo a raiz desse mal. Para que o imperialismo não destrua nomes apenas para não deixar o marxismo, a esquerda, terem suas referências. Dona Vandil, professora Daniela, quando estava no auge da perseguição, eram dezenas de pessoas por dia que recebiam mensagens de haters, cada um com um nome diferente, trocavam de nome a toda hora, os anônimos, insidiando. Eu estive no México fazendo uma conferência, 2 conferências, aliás, mais uma entrevista, na cidade do México. Por lá estava um dos maiores lutadores da causa de esquerda do mundo, homem de muita luta, que esteve no Chile ao tempo de Salvador Allende, e teve que sair de lá, daquele país em que ele estava, não era o seu país natal, passou por Cuba, passou por Angola, pelo Vietnã, pelo México, pelo Brasil, tantos países do mundo. Este companheiro já de mais avançada idade, sentou-se comigo num parque na cidade do México, e eu lhe contei da perseguição que eu sofria, e ninguém conseguia descobrir esses anônimos que se vinculavam a provedores de internet de outros países, de países piratas de internet, para que não se descobrisse o crime que faziam. E este grande professor intelectual, grande lutador da causa dos povos do mundo, me disse que quando Fidel estava na luta em Cuba da Revolução, quando os Estados Unidos perceberam que perderiam a luta e os revolucionários e as revolucionárias ganhariam, Fidel, Che, Raul, Camilo, tantos outros mais, os Estados Unidos, então, ao final, quando Fidel estava vencendo a guerra, chamaram as rádios, todas elas, aparelhos ideológicos do capital, e os jornais, todos eles aparelhos ideológicos do capital, de Havana, e publicaram. Este grande lutador da causa revolucionária me contou esse fato que eu não sabia. Publicaram a seguinte manchete nos jornais, e os rádios daquele dia deram a seguinte manchete: não adiantava mais dizer que os guerrilheiros não ganhariam a batalha, em que Sierra Maestra seria o fim. Não adiantava mais, já estavam na porta de Havana. E então, eles soltaram a seguinte manchete: Fidel Castro levou um tiro nos órgãos genitais e ficou impotente. Foi a manchete de todos os jornais de Havana um dia, e a manchete das rádios, no seu noticiário. Aí esse grande revolucionário disse para mim: o que tem a ver isto com a revolução? Eu perguntei: o que tem a ver? Ele disse: nada. É que não dava mais para mentir que eles não iam tomar Havana. Não dava mais para mentir que o Fulgêncio Batista, esse ditador imperialista, este filhote do imperialismo desgraçado, não dava mais para dizer que ele iria ganhar o Fulgêncio Batista do Fidel Castro. Então, soltaram uma insídia moral, sexual, em torno do Fidel Castro. Aí as pessoas começaram a dizer que ele era impotente porque levou um tiro nos órgãos genitais. E isto ficou por anos. Ele ganhou a revolução, mas era preciso atingir a moral, a imagem do Fidel Castro. Depois o tempo passou, as coisas vão, e não tem também nenhuma relação levar um tiro no órgão genital e ser líder revolucionário, não tem nenhuma relação. Mas observemos nós o que é a ação do imperialismo para a destruição da imagem. Ele não podia
andar por Havana e as pessoas pensarem que ele era um grande vitorioso da Revolução. Tinha que dizer que ele levou um tiro. E não podia dizer um tiro no braço, um tiro no dedo, um tiro... Se fosse no peito, estava morto. Se fosse na cabeça, estava morto. Tinha que dizer um tiro aonde vivo estivesse ainda, porque viam ele lá no dia a dia de Havana. Então, criaram a mais espantosa história. E este grande lutador da Revolução me disse: sua referência intelectual de esquerda, de luta revolucionária, tem que ser destruída pelo imperialismo e por esta gente do conservadorismo, por esta gente ou liberal e reacionária. Os dois dão a mão. Então era preciso tentar fazer o que se fez com o Fidel, tentar fazer o que se fez com Ho Chi Minh, Vodiap e outros e outras e outros tantos mais. Ou a outra opção é fazer o que se fez com a Rosa Luxemburgo. Na beira do rio, em Berlim, em 15 de janeiro de 1919, o rio, com a água mais gélida do inverno alemão, mais rigoroso, dão-lhe um tiro, ela cai na água, morre, tempos depois dentro da água. Se não se dá um tiro, destrói-se a imagem. Então, Dona Vandil, professora Daniele, todas e todos aqui presentes, esta tentativa de destruição de imagem encontrou de mim a imperiosidade de estar vivo. Era preciso estar vivo. E encontrou de vocês a generosidade de me ampararem. Por causa disso, eu falo que essa perseguição foi porque um dia nós descobrimos todos os fios dessa trama maligna imperialista. Já sabemos metade. Um dia será contada essa história inteira. A marca que fica no peito não se apaga, mas o gesto vosso, de todas e todos vocês que estão me acompanhando hoje, aqui, ou em alguma ocasião futura, mediante este vídeo, este gesto é inesquecível, porque eu lembrei, Dona Vandil, eu lembrei, Daniele, uma pessoa que é levada ao extremo de uma cruz, se um ser humano tem a coragem de tirá-lo da cruz, este ser humano é grandioso, como foi José de Arimateia. E para mim, esta imagem do José de Arimateia é a imagem vossa, do Dona Vandil, que escreveu uma carta pública para mim, da Daniele, que voltou a ativar 2 canais para essa entrevista, do Leonardo Atush, querido, com a TV 247, o Brasil 247, meus orientandos e orientandas, minhas alunas e meus alunos, tanta gente pelo Brasil, por fora, para além do Brasil, tanta gente que me amparou. Então, isso é só mais um percalço da luta. Essa luta vem de milênios, há de durar ainda um tempo. Nós herdamos as dores da história, suportamos as nossas, na esperança de que o futuro tenha menos dor, de que a humanidade um dia seja uma humanidade de alegria. Então é por causa disso que se chora menos e se luta mais. Se vocês, minhas queridas e meus queridos, que me acompanham neste momento, me ajudam a me levantar de uma perseguição insana, atroz, é porque eu quero lutar muito ainda, junto com vocês, para que outras e outros não sofram isso, e para que num futuro não haja mais imprensa imperialista, porque não haja mais imperialismo, não haja mais destruição de imagem e reputação, porque o ser humano não precisará mais competir com o outro para ganhar um cargo, uma verba, uma bolsa, porque qualquer ser humano poderá ser digno com aquilo que possa contribuir de melhor para o mundo. Um mundo sem competição,
um mundo sem competitividade, um mundo sem concorrência entre pessoas, marcas, empresas, para ver quem tem mais like, para ver quem tem mais seguidor em rede social, para ver quem tem mais isto ou mais aquilo, sendo que um dia todos e todas nós vamos embora e esses likes ninguém saberá mais. Estas coisas não ficam para a história, fica o gesto, fica o exemplo. E Dona Vandil, Daniele, queridos, neste momento que eu pude dar, é o exemplo de uma lágrima em torno de um ideal. Mas essa lágrima, ela também é o líquido que molha o chão de uma esperança. Eu espero que não se destrua mais o ser humano. Eu espero que não se faça da humanidade um calvário de perseguições. Eu espero que todas e todos possam comer do fruto da terra, possam beber da água limpa. Eu espero que haja um reino de justiça, alegria, fraternidade, uma sociedade socialista, comunista sobre a terra. Então, queridas e queridos, a mão que vocês me dão hoje para suportar a perseguição é a mesma mão que, junto com a minha, serão estas tantas mãos unidas para fazer a luta e, depois da luta, para levantarmos todas e todos. E eu espero que haja um dia ainda em que nenhum ser humano mais precise da mão para fazer isto. As mãos sejam para fazer isto, para auxiliar o próximo e para andarmos juntos nessa mesma estrada. Então, Dona Vandil, Daniele, foi. Se continuar, eu tenho vocês comigo. Esta perseguição, se continuar, eu tenho muita gente comigo. E um dia nós descobrimos todo esse fio dessa desgraça para que a humanidade não repita novamente o que se passou. Então, minha palavra aqui, Dona Vandil, professora Daniele, neste momento, é de enxugar a lágrima e proclamar a esperança. Muito bom. Excelente. Dani, eu não sei se aparece aí para ti, mas aqui, porque está no fundo negro, aqui no meu fundo preto no meu computador, eu consegui aqui no YouTube, e as letras brilham, eu consigo enxergar vários comentários que eu gostaria de destacar. Tu enxergas aí? Tem como colocar na tela? Tem sim, eu vou dar uma olhada aqui, tá? Mas, de antemão, professor, assim, antes de tudo, a gente gostaria de dizer que a justiça será feita e os criminosos serão punidos. Nós temos a esperança de que isso aconteça em breve, né? 2025 é o ano da justiça, muita coisa está ocorrendo. E o senhor falando aí imperialismo, né? Eu fiquei pensando, eu me lembro que em torno de 20, eu acho que uns 20 anos atrás, eu estava dando aula num curso de administração e a minha disciplina era a comunicação, língua portuguesa, né? Enfim. E conversando com os alunos, falando da necessidade, né? Que nós teríamos que aprender uma determinada língua estrangeira, naquele momento inglês, porque o imperialismo ainda estava, né, dominando e tudo mais, mas que daqui a alguns anos, isso há 20 anos atrás, a China já estava começando a se movimentar, assim, já estava mostrando as garras do dragão, né? E eu comentando com os alunos, eu falei, mas daqui a algum tempo, daqui a uns 15 ou 20 anos, sei lá, nós vamos ter que correr um pouquinho para aprender uma outra cultura, porque o Império Americano, ele irá, né, descender. E eu me lembro de um aluno meu, muito engraçado, ele até hoje eu brinco com ele, eu me lembro de um aluno meu que falou, professora, não tem nem perigo disso acontecer. A senhora está equivocada. Aí eu só fiz assim, aguarde. E aí eu queria saber do senhor, será realmente que o imperialismo norte-americano está descendendo? Professora Daniele,
esta reflexão conecta o meu caso à luta do mundo, no mundo. Nenhuma potência na história das potências do mundo cai da noite para o dia. Quando o capitalismo toma forma, o modo de produção capitalista se organiza, aí então se torna pior esta situação. Por quê? Porque a potência não é só uma potência militar. No capitalismo, a potência também é uma potência econômica. E esta potência econômica, ela é uma potência que não quebra da noite para o dia. Quando uma potência se estabelece no nível econômico, ela põe tentáculos no mundo. Os Estados Unidos têm um tentáculo que é, eventualmente, uma das marcas mais nocivas em todo o globo, que é o dólar. Então, para se libertar do dólar, este é um processo de muita contradição, muita luta, muitas idas e vindas, porque eu volto a dizer, não é apenas a esfera militar, não é apenas o dado da guerra, é também todo um complexo de coisas. Empresas, gente empregada nessas empresas, e acima de tudo, além de exército, além de economia, além de moeda, há um dado. Que dado é esse? A ideologia. Então, os impérios do imperialismo não tomam de assalto o mundo e põem a faca na jugular das pessoas e deixam a faca na jugular. Além de fazerem isto, tentam constituir a ideologia dos povos que são suas vítimas. De tal modo que no Brasil, o professor Daniel contou um caso que é exemplar. Uma pessoa não acreditava que os Estados Unidos pudessem um dia deixar de ser a potência imperialista. Porque essa pessoa, como qualquer outra no Brasil e tantos países do mundo, ela cresceu vendo coisas dos Estados Unidos. Quando ela era criança, ela via a Disney, coisas da Disney. Quando se tornou adolescente, começou a ver os filmes de Hollywood, que são todos ideologia dos Estados Unidos. Quando criança, adolescente e adulta, esta pessoa come no McDonald's, tem hábitos dos Estados Unidos. Até os meados do século XX, no Brasil, as pessoas vestiam, estou falando aqui dos homens em específico, calça social, de tergal, linho, qualquer desses tecidos. Tirando lá o Rio Grande do Sul, que vestia bombacha, mas enfim, para todos os outros estados do Brasil, uma calça social. Pois bem, desde os meados do século XX, usa-se calça jeans. E de onde veio a calça jeans? De Portugal? Não. Da França? Não. Vem dos Estados Unidos. E por que as pessoas do mundo começam a usar a calça jeans? Porque os filmes dos Estados Unidos mostram isso. E, eventualmente, nós observamos o impacto que é a geração de nossos pais ou avós, essa geração ter visto filmes que se diziam enlatados de Hollywood. Talvez Dona Vandil já ouviu a expressão, a palavra enlatado, porque vinha na lata do filme para cá. O filme enlatado vinha para cá e por décadas a fio o filme mostrava bang bang. Inclusive o termo é inglês, porque esse termo em inglês é o som de um tiro, segundo um estadunidense falando do som. Bang, bang. Aí fica assim, bang, bang. Mas bem, quantos milhões de brasileiros e pelo mundo inteiro viram filmes do John Wayne e outras figuras mais? Isto vai sendo visto, isto vai sendo passado de geração a geração, de tal modo que o resultado hoje é o clube de tiro. É o caçador, é o armamento
para quem está aí atirando. Esse é o neto de quem um dia viu John Wayne. Certamente o neto hoje, aí no nosso Goiás, o Dono Vandil, se o Dono Vandil andar pelas ruas de Goiânia, no bairro Campinas, passar aí pelo centro de Goiânia e tantos lugares mais tão belos da bela Goiânia, cidade do Art Deco, enfim, porque ela foi feita no início do século XX, certamente se perguntar aos jovens goianienses se sabem quem é John Wayne, certamente os jovens não têm ideia de quem seja John Wayne. Hoje, não sabem. Se perguntarem para o pai, alguns pais sabem, outros não sabem. Se perguntarem para os avós já devem ter ouvido falar de John Wayne. Agora, o neto nunca ouviu falar do John Wayne. O avô escutava falar que o ser humano era um ser humano de força. Quando ele pegava um revólver, ele dava um tiro. O neto vai no clube do tiro. Ao chegar no clube do tiro, aprende os princípios básicos do bolsonarismo e da extrema-direita. Lá nos Estados Unidos, o neto de quem viu o filme do John Wayne, infelizmente, vai a uma escola e atira nos colegas. E outras coisas mais. Então, olhem o poder da ideologia. Como é que se desfaz isso? Então, os Estados Unidos, quando entrarem, já estão em rota descendente do imperialismo. O filme que ele produziu em 1950 tem eco hoje. Tem repercussão hoje. Porque aquele filme do John Wayne, que atirou no indígena estadunidense no filme, e o filme era feito para que as pessoas torcessem pelo homem branco sentado em cima, montado num cavalo, para atirar no indígena. O filme era feito para isso. Isso ainda hoje ecoa. Porque o mesmo YouTube que neste momento está passando essa entrevista minha, a professora Daniela e o Dono Vandil, é o mesmo YouTube que se alguém procurar por aí, acha um filme do John Wayne. Só que o problema não é John Wayne. John Wayne já é coisa primitiva. O problema é que hoje um game, que certamente a professora Daniela nunca entrou para ver, nem eu, e o Dono Vandil não vai gastar a sua visão para ficar vendo game de última geração que está por aí na internet. Certamente ele tem coisa muito melhor para ver. Estes games são John Wayne elevado à enésima potência. Esses fóruns aí de submundo de internet que falam horrores, de onde vêm, inclusive, os meus perseguidores, gente que agia pelos bastidores, com nomes inventados na hora, qualquer coisa assim. Esse tanto de gente que caluniava, que criava mentira a meu respeito, passava para as pessoas dizendo: Alisson Mascaro falou mal de você, e não sei o que mais, e não sei o que mais. Isso que é o mundo de hoje, da ideologia de hoje, esse mundo é um mundo horrível. Quanto tempo leva para mudar essa consciência? Professora Daniele, faz uns 10 anos por aí, eu fui numa ocasião, dentre dezenas de vezes que eu fui ao vosso Ceará, enfim, essa terra tão especial, terra de tanta gente maravilhosa na história, dos verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia na sombra da carnaúba. Isso é Iracema, primeira frase, do José de Alencar. Uma vez que eu estava no sertão, eu fui ao Juazeiro do Norte, ao Crato, e depois fui a Iguatu. Me disseram na ocasião: professor Alisson, aqui no nosso estado, me contaram, isso anos atrás, o negócio vai tão mal em termos de ideologia que um cidadão se pôs a raspar as partes íntimas e fez sucesso. Passam uns anos, é deputado. Deputado e foi candidato à prefeitura daqui, à última eleição. Notabilizado por ter raspado as partes íntimas. Exatamente. Como? Eu não ouvi. Exatamente. Inclusive, tem até um apelido um pouco jocoso, que chamam ele de
Rapa Caneco. Então, eu digo a vocês, neste contexto, o nosso povo quer se libertar da opressão, ele foi constituído ideologicamente para gostar da opressão. Quem falar por aí que vai tirar o direito do trabalhador, o trabalhador passar fome, mas inventar alguma coisa na internet que viraliza, ficará famoso. E quem, aí no meu querido Ceará, defender a luta da classe trabalhadora com argumentos sérios, ninguém nem sabe da existência dessa pessoa. Então, é uma dificuldade enorme percebermos a queda do imperialismo, porque tem muitos tentáculos. Claro, um dia o dólar não será mais a moeda de troca universal, porque os Estados Unidos não dão conta mais da sua economia. Para gastar trilhões matando o mundo, não há dólar que aguente. E essa maquininha de papel ad infinitum destrói a própria economia dos Estados Unidos. De tanto ensinar de John Wayne a videogame, a matar o outro, é um povo que se mata. E é, inclusive, uma espécie de epidemia social geográfica, porque passou a fronteira para o Canadá, não tem esse morticínio. De Toronto para cima é um modo de ser. Passou o lago, do outro lado é tiro. Então, observemos nós o papel da ideologia. Não é a terra, não é o clima, enfim, é a divisão de uma cidade para outra. É ali, na cachoeira principal dos Estados Unidos, dali para o Canadá, já é uma outra coisa. Para baixo, enfim, é outra. De tal sorte que a nossa luta também tem que ser a luta pela ideologia. A minha trajetória de vida, Dom Orvandil, professora Daniele, todas e todos queridos e queridas que estão aqui nessa noite me escutando, era por fazer uma coisa que leva muito tempo e que eventualmente não dá louro. Era a batalha das ideias. É a batalha das ideias. Porque a ciência, a filosofia, a verdade são conquistas perenes, embora quase ninguém queira saber delas. Hoje, se alguém puser uma melancia na cabeça, tem lá não sei quantos mil likes. Eu disse aí do cidadão que, infelizmente, fez vídeo de técnicas de raspagem das partes íntimas, virou deputado, quase vira prefeito de Fortaleza. Então, isso é que dá sucesso. Não é discutir filosofia, ciência, o que é determinação, estrutura e forma social. Ninguém quer saber. Mas eu tomei como minha essa luta. Porque nós precisamos saber como funciona a aparelhagem ideológica de um tempo histórico. Nós precisamos ser capazes de dizer ao povo, com palavras suficientes, o funcionamento do mecanismo da sociedade capitalista. Porque não dá para fazer tese de doutorado, dissertação de mestrado. Não é com regra da ABNT que nós alcançamos o povo. Não é com um belo currículo Lattes que nós transformamos a sociedade. Eu falo do Orvandil, que é um homem de altíssima história acadêmica, intelectual, rodou as universidades do mundo. Eu falo a professora Daniele, esta doutora, com uma história magnífica na educação e nas humanidades, que nós sabemos aquilo que descobrimos em termos de ciência e filosofia. Se não houver uma palavra suficiente para enlaçar o povo conosco na ciência, será o algoritmo para isso. Então, poder dizer de modo didático, cristalino, inclusive poder ter que reconhecer que algumas questões não são de simples absorção. Não adianta dizer que tudo será embalado com discursos fáceis. Tantas questões são intrincadas e demandam de nós uma exigência, inclusive na elevação cultural, intelectual, eu diria mesmo
de capacidade cerebral, de sinapse do nosso povo. Porque nós não podemos só dar para o povo o que o povo está acostumado a comer. Não se liberta o mundo do McDonald's dando bobs. Liberta-se o mundo do McDonald's podendo fornecer um outro paladar ao nosso mundo, à nossa gente. Podendo oferecer gostos que não sejam esses do salgado e do doce apenas. Podendo oferecer o amargo, podendo oferecer a fruta, o legume, aquilo que possa dar nutriente e também desenvolvimento, eu diria, gustativo à pessoa. Então, não é só porque o povo come McDonald's que nós vamos inventar o McDonald's do Brasil. Nós precisamos libertar do mundo McDonald'sado, do lanche. E também no nível intelectual, não é porque nossa gente, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, agora consome esses vídeos idiotas de 10 segundos, quaisquer coisas assim, que então nós vamos ensinar filosofia em 10 segundos, revolução em 15 segundos, marxismo na forma de torta na cara. Não é isso. Porque muitas questões demandam que o nosso povo compreenda, inclusive, a alteridade. Quando alguém disser assim, vamos dar para o povo aquilo que é do interesse do povo, mas tanta coisa pode não ser do interesse do nosso povo imediatamente, mas deve ser um conclame de posição de mundo. Porque se eu disser assim, vou lutar pelas condições de vida do estivador do porto, 99% dos brasileiros não trabalham no porto. Se eles forem acostumados, esses 99%, a só lutarem pelo seu interesse, a luta do estivador, só quem mora no litoral cuida disso. E a luta do sem terra? Quem está no litoral não cuida disso. Diz, não é meu interesse, que eu tenho a ver com reforma agrária, que eu tenho a ver com tiro no campo lá no interior de Goiás. Então é preciso também constituir a nossa gente para lutar por uma causa que nos atravessa, ainda que não seja nossa imediatamente. Quando alguém é perseguido, não adianta o outro dizer, eu não fui. Porque poderá ser. E se não for, que bom que assim se deu, mas o outro é ser humano. Então, a luta do estivador, a luta do motoboy, a luta de quem está no aplicativo de Uber, a luta de quem está cortando cana, a luta de quem está na agricultura, na pecuária, a luta de quem está na indústria, a luta de quem está atrás de uma tela, na frente de uma tela de computador, fazendo planilha, é a luta do ser humano que está sendo explorado. Um no porto, o outro na frente de uma tela do computador, o outro cortando cana. É verdade que alguns são piores do que os outros? Sim, eu sei que tem muita gente que está sendo explorada numa tela de computador com ar-condicionado numa cadeira confortável. Eu sei que tem gente cortando cana, perdendo um braço, debaixo do sol. Tantos lugares do Brasil tem gente ainda trabalhando em mina de carvão em condição totalmente degradante. Só que, se a pessoa que está na tela do computador se achar de classe média porque ela tem um ar-condicionado que põe a temperatura em 22 graus, e azar de quem está cortando cana lá do Cerrado, isso não é um laço que permita transformar o mundo. Então, eu preciso educar a nossa gente, e a todas e todos nós, para além do seu interesse. Não é dar o McDonald's do Brasil em troca do imperialismo, do lanche do imperialismo. É lutar por gente que eu nunca verei. Eu quero dizer, Dom Vandil, professor Daniel, que nesse processo de perseguição que eu sofri, eu recebi mensagens tão especiais de gente que nunca eu vi na frente do Brasil, nunca me viu, e do exterior, que isso me emociona para todo o sempre da vida. Aí do vosso Goiás, Dom Vandil, eu recebi muitas e muitas e muitas mensagens de gente que me conhecia e de gente que nunca me viu na frente. Do Ceará, professor Daniel, muitas e muitas e muitas mensagens. Do Rio Grande do Sul ao Pará, a Roraima, gente de Roraima me enviou mensagem. Eu recebi um abraço muito especial. E essa gente, eventualmente, não é diretamente uma gente que lide com os assuntos jurídicos, como eu lido,
ou com a vida acadêmica, como eu lido. Dom Orvandil, eu recebi mensagem de apoio de uma senhora que por muitos anos foi a cozinheira de um grande tacho, de um grande panelão, de um asilo, de um lar de idosos, de uma cidade muito pobre. E eu, por muito tempo, frequentei este lar de idosos, dei minha parcela de contribuição para uma cidade próxima à minha, Natal. E esta senhora, quando viu tudo acontecendo comigo, foi à internet dar o seu preito, o seu testemunho. Aquele amor com o qual, por anos a fio e décadas, ela cozinhou para aquelas mulheres, para aqueles homens, naquele grande tacho em que se fazia sopa, arroz e feijão. A ciência que essa mulher teve na vida, doutores não alcançaram. Alguns doutores não alcançaram. Essa mulher é a minha gente. É por ela que eu luto. É por ela que estamos na luta. É pelo carinho que ela teve em fazer pratos de comida para 100 senhoras e senhores. Para mais de 100 senhoras e senhores num lar de velhos. Essa gente é a minha gente. Essa gente é a gente que a gente luta para que possa ter plenitude. Então, não adianta dizer, mas eu sou da vida acadêmica, outra é da cozinha. Somos os mesmos, as mesmas. Estamos numa luta na história da humanidade para nos libertarmos todas e todos juntos. Então, eu volto a dizer que sem este dado de um afeto constitutivo de todas e todos nós nos desgraçamos. Uma pessoa veio a mim, no auge da perseguição, e hipotecou total solidariedade a mim. Um filósofo, um jovem filósofo, da USP, da Faculdade de Filosofia. Ele hipotecou essa solidariedade a mim e disse assim: é você, sou eu. É o ser humano. Um ser humano perseguido, todos são. Então, para mim, poder lutar contra a ideologia, poder balizar cientificamente, filosoficamente, esta caminhada de luta contra o imperialismo, contra o capitalismo, é a minha tarefa decisiva. Paga-se um preço por isso. Fica uma marca indelével na alma, no coração. Mas essa luta, quem apanhar da vida nesse momento, ou depois desse momento, há de saber que alguém que apanhou não desistiu e continua lutando. Não desistam também. Enfrentemos nossas batalhas, não é nem por nós, é pela história, é pelo mundo, de tal modo que o balanço de tanta dor, o balanço de uma sociedade capitalista, desgraçada e imperialista, da nossa parte é mais luta para destruirmos esse mundo de horrores e de exploração e dominação e opressão, e, portanto, quanto mais lágrimas impuserem a nós, mais esperança ainda há de brotar. Dani, me permites? Nós temos uma relação enorme de pessoas aqui comentando, e eu queria que tu me desses licença de apenas destacar algumas, mas com o meu abraço, meu carinho, e tenho certeza que não só meus, mas do professor Alisson, que aqui vem conversar conosco, da professora Daniele. Um abraço para todos e para todas. E eu acabei perdendo aqui o chat da minha cegueira. E eu queria dar alguns destaques, se pudesse salvar ali, como é que... sim, exibir o chat. Eu cliquei lá em cima e ele desapareceu. Mas eu vou me lembrando aqui de algumas pessoas.
E as primeiras pessoas que eu queria me lembrar, Dani, com muita gratidão, é o próprio professor Alisson Mascaro e, junto a ele, a professora Dora Encontre, que me receberam em São Paulo, cuidaram de mim, inclusive, Dani, vou entregar, inclusive assumiram as despesas de tratamento e tal, agora, para os meus olhos, lá no Instituto, no Hospital Oftalmológico de Sorocaba. Minha gratidão a vocês, viu? E a professora Dora está aqui, ela gosta que chame de Dora, nada de senhora e tal. Então, a minha gratidão a vocês, e também porque vieram aqui. E também outra pessoa que quero destacar, me perdoem não destacar todas, é a Inês Alberti, que veio aqui. Felizmente, tu demoraste com o comentário dela aqui, disse apenas boa noite, Dani, mas eu sei que significa esse boa noite dela. Minha profunda gratidão, ela é daqui, ela está aqui, embora não tenha nascido lá pelas bandas de Santa Catarina, o Paraná, nunca decorei, ela é uma grande mulher, um grande ser humano. Minha gratidão também a ela. Também a professora Maria Ramos, nossa companheira daquele movimento por qual te falei, e que tu integrarás, Dani, para minha alegria. Viu, professor Alisson? Ela integrará aquele nosso movimento. Ela disse, não quero mais nem saber de mais nada, já estou dentro. Pois a professora Maria Ramos, esta grande mulher, ela é desse movimento M5FL, e ela é uma grande apoiadora, inclusive, da nossa causa aqui, juntamente com a professora Dora, que participa de um grupo de solidariedade a mim. Muito obrigado, professora Maria Ramos. Eu também sei o significado da tua presença aqui entre nós. E deixa eu saudar também mais um pouquinho aqui, só um pouquinho de paciência, vocês têm paciência com os meus olhos, então, eu vou encontrar aqui, por exemplo, a professora Joyce, que faz parte deste grupo em solidariedade a mim, que é muito atenta, muito cuidadosa. Volta e meia, ela me dá umas dicas e uns puxões de orelhas também para cuidar da saúde, assim como a professora Dora também faz isso. O Dom Orlandinho, cuide da alimentação, olha que vai passar por um transplante e tal. Muito obrigado, professora Joyce, por todo o apoio e a presença aqui também. E, olha, tem uma pessoa aqui que é lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que participa da Igreja Metodista Bom Pastor, pequenina comunidade do bairro Chácara das Flores, que está aqui, que é a Luísa Rodrigues, uma trabalhadora, professor Alisson. É para ela que tu falasse também agora. É uma trabalhadora, essa mulher é uma grande mulher, uma líder feminina. Né? Um abraço para ela, muito obrigado. E quem está aqui? A doutora Juliana Paula Guimarães, que saúda muito entusiasticamente ao seu professor, ao seu orientador, ao seu referencial, certamente, o professor Alisson está aqui para nos saudar, e ela nos inclui muito generosamente nessa saudação, Dani, eu agradeço a ela. Deixa eu ver, tem mais uma pessoa que eu quero saudar aqui. Queria saudar cada uma, mas não dá, que é o Lindenberg. Dani e o professor Alisson, vocês... Bom, o professor Alisson já conhece um pouco, eu vi a conversa. Mas Dani, o Lindenberg é daí do Ceará, mas ele está morando em São Paulo agora, lá com a professora Dora. Ele é filósofo e psicanalista. Este rapaz, este homem, me acompanhou em todos os exames e consultas que eu fiz em Sorocaba. Passo a passo. Cuidava para não tropeçar nas coisas e tal, em calçadas e tal, né? E muito obrigado a ele por estar aqui. Este, juntamente com tantos outros, ficará para sempre em minha memória, em minha sensibilidade, com a minha profunda gratidão a ele. E todos que estão aqui, não dá para citar todos, viu, professor? Culpa sua, professor Alisson, que tem esse número enorme de pessoas aqui, que talvez tenha mais aí, né? Mas que eu quero destacar, viu, Dani?
Se o senhor me permite, eu quero também mandar um abraço a essa gente querida aqui. Eu vou ler os nomes. Isabel, querida. Obrigado, Isabel. Muito obrigado. Obrigado pelo chocolate de hoje, Isabel. Leonardo, querido, você chorou comigo, Leonardo. E você é um esteio. Muito obrigado, querido Leonardo. Luciana Rodas, querida Luciana, por você eu me ligo à minha terra natal. Você é um ser humano magnífico, Luciana. Muito e muito e muito obrigado. Um abraço muito especial. Professor Rafael Salles, obrigado. Luísa Rodrigues, que eu sei agora que é de Santa Maria, da Boca do Monte. Isso. Um abraço para o nosso povo querido, interior gaúcho, a minha Santa Maria querida, onde tantas vezes estive, onde tantas vezes compartilhei desse espaço de luta com tanta gente querida, gaúcha. Juliana querida, Juliana Paula Magalhães, obrigado por toda a luta, querida Juliana, por toda a caminhada, por todo o apoio. Antônio Inácio Greco, este grande ser humano. Dona Vandil, eu falei do senhor para o Antônio Inácio Greco, que é de Santos, São Paulo, e foi um homem formado no seminário de padres, é um ex-seminarista, hoje já com uma vida toda casado, com filhos, e toda uma história de vida, mas é um cristão como só um comunista pode ser. Então, vai aqui... Eu gostaria do contato dele. Sim, eu faço questão, inclusive, depois de que tenha o contato do Antônio Inácio, porque ele foi um dos fundadores do PT, lá na Baixada Santista, um homem de luta, que esteve muito próximo da teologia da libertação, e seria muito interessante poder estreitar esses laços, a professora Daniele também, até ouvir o Antônio Inácio em algum momento, na sua caminhada de luta. A Bárbara, que está aqui, enviando a sua mensagem, eu tenho uma Bárbara junto comigo, não sei se é a mesma Bárbara, mas que caminha comigo nessa luta também. Vai um abraço à Bárbara aqui. Glauco, querido Glauco. Vai um abraço ao meu querido aluno, que a vida me deu como amigo. Muito obrigado. A Inês Isalberti, muito obrigado. Uma boa noite a você, Inês. Lindenberg, querido Lindenberg Castro, que alegria vê-lo nesse momento. Eu quero agradecer ao professor Lindenberg por todo o gesto humano que fez com o Dom Vandil, levando a terra dos olhos, que é Sorocaba, para que ele pudesse lá fazer seus exames. E o Lindenberg acordou de madrugada para poder passar um dia inteiro com o Dom Vandil. 3h30 da madrugada. 3h30 da manhã. E voltou de noite, na estrada, e fez isso 2 vezes. Obrigado, professor Lindenberg. E aqui vai, Dom Vandil, se me permite, um pedido para que a professora Daniele um dia entreviste o professor Lindenberg, porque, embora ele esteja em São Paulo, ele é um cearense, não sei dizer se ele é um fortalezense de nascimento, mas ele é um cearense de nascimento e luta. Então, eu quero ver as minhas cearenses de esquerda poderem dar as mãos e poderem se conhecer e caminharem na luta. Então, ele participará do M5 também. Que coisa boa, fico muito feliz com isso. Querida Dora Encontre. Querida Dora, eu estou seguindo a sequência aqui dos inscritos. Querida Dora, o amparo seu de todos esses anos e a amizade de vida inteira me fazem ficar de pé. E por você eu continuo em pé. E por essa luta, que é sua e nossa, do Dom Vandil, querida Dora, que levou o Dom Vandil também ao Hospital dos Olhos, que cuidou dele com tanto afeto e carinho, junto com o Bob, junto com tanta gente. Obrigado, querida Dora. Este ser humano magnífico que é o Dom Vandil, também mediante as suas mãos, enxergará muito, e muito, e muito, e muito. E nos 100 anos do Dom Vandil, eu quero inclusive já dizer, Dom Vandil, que eu vou mandar comprar as velhinhas bem pequenininhas de 100 anos,
porque o seu olho vai estar enxergando tão bem, tão bem, tão bem, que a velhinha menor possível, o senhor vai enxergar por lá 100 anos, a gente vai soprar as velhinhas juntas do seu bolo de 100 anos, e a Daniele vai trazer, inclusive, o miolo do... Como que é, Daniele? O miolo do pote, é isso? É isso aí, e vai trazer uns doces do Ceará, especiais, só para os 100 anos do Dom Evandil. Então, muita vida e muito olho para enxergar esse futuro. O Xingus aqui, vai meu abraço, Antônio Carlos Arruda. Mas, Alice, você tem que fazer o discurso, você vai fazer o discurso dos meus 100 anos, viu? Olha só, hein? Olha só. Que beleza. Já vou avisando, inclusive, a imprensa imperialista, que quando o Dom Evandil fizer 100 anos, daqui muito tempo, já mande um infiltrado só para saber o discurso que eu fiz por lá, para fazer uma reportagem escandalosa, porque aí vão dizer que o bolo custou milhões, alguma coisa assim, é um bolinho de fubá. Mas, enfim, a imprensa imperialista vai dar uma notícia muito ruim a respeito, e assim, já ficamos sabendo de antemão. Professora Joyce, querida, obrigado por tudo, e obrigado por tudo que você faz também pelo Dom Evandil, aí em Goiânia. É, para mim, uma alegria imensa poder saber disso. Maria Ramos, obrigado pela mensagem. Vitor Barão, querido Vitor, obrigado por toda a caminhada, querido Vitor, juntos, na luta. Cássia, querida, muito obrigado, querida Cássia. A Cássia, Daniele Dom Evandil, o Antônio Inácio é o seu companheiro. E os dois caminham juntos lá no litoral, na Baixada Santista, litoral de São Paulo, na luta das mulheres, na luta dos desprotegidos daquela sociedade que um dia foi muito progressista e hoje, como qualquer sociedade brasileira, tem enfrentado os momentos do reacionarismo. A Cássia, querida, essa brilhante intelectual, me dá alegria enorme dessa caminhada, e um dia eu tenho certeza que o Dom Evandil e a Daniela, além do Antônio Inácio, também vão trazer a Cássia para falar da experiência dela de vida, da luta dela com as mulheres lá em Santos e toda a caminhada intelectual dela. Então, é um casal querido, Cássia e Antônio Inácio, que eu quero muito que vocês dois possam conhecer mais e possam estreitar os laços também. São de muita luta, de muita batalha. Eu não quero me perder aqui, mas é essa gente que eu li em especial, e sei que muita gente também está por aí acompanhando, outros não têm nem acesso, às vezes, à escrita no celular ou no computador, não sabem mandar mensagem, ou não podem, no momento, mandar mensagem, mas vai aqui meu abraço especial. Nessa pequena amostra, Dom Evandil, professor Daniele, eu posso dizer que um ser humano que é perseguido, mas que tem tanta gente de luta e de bem consigo, de 2 faz multidão, de 3 faz o infinito. Eu disse um dia ao Dom Evandil, não faz muito tempo, mas eu disse a ele, tempos atrás, que a luta que ele desenvolve é uma luta que, em havendo 2 para lutar pelo socialismo, com esperança e fé, o horizonte do socialismo lá estava. Não é com todas e todos que nós transformamos o mundo. É com o grupo daquelas e daqueles que têm paixão no melhor para a humanidade. Essa vanguarda, dizia Lenin, é que transforma o mundo. Se eu esperar o dia que a humanidade inteira queira ser transformada, esse dia nunca acontecerá. Eu dei o exemplo do Antônio Inácio da Cássia em Santos. Se eu esperar que a maioria dos santistas creia que tem que tirar as pessoas das condições do morro, lá do Marapé, ou então daquela nossa população que mora em Palafita ainda, na entrada de Santos, pela Anhanguera, essa maioria que mora nos bairros ditos nobres de Santos, precisarmos do consenso dessas pessoas, para dar casa a quem mora lá na Palafita, entre Santos e Cubatão, se não chega. Eu preciso de uma vanguarda. Essa gente que está por lá, na vanguarda, que possa contagiar mais gente e que isso seja o estopim de um processo de transformação. Se eu esperar que no Ceará, a gente lá da Aldeota,
essa gente da FIEC, enfim, como dizia a música do Falcão, enfim, o bodegueiro que foi para a FIEC, se eu esperar que essa gente tenha consciência, não sai nunca. Eu preciso dessa gente nossa, lá dos bairros mais humildes de Fortaleza, lá das quebradas do meu Ceará, que eu conheço tanto. Um dia, indo para Sobral dar uma conferência, passei Itapipoca, porque a estrada principal para Sobral estava fechada, em reforma. Passei por Itapipoca, aquele sertão, no final de tarde. Eu estava num carro que me levava e o motorista pediu se pudesse ligar o rádio para poder escutar a música na estrada. Eu disse que sim. 6 da tarde, na rádio, no carro, entre Itapipoca e Sobral, bate um sino na programação da rádio e começa a ser executada a Ave Maria sertaneja do Luiz Gonzaga. Eu escutei às 6 da tarde, no interior do Ceará, no sertão do Ceará, o sol se pondo, aquele sol laranja de um final de tarde. É esse motorista que eu preciso. É dele que eu preciso. Não é das pessoas inteligentes da aldeota que se reúnem para tomar chá ou sei lá o quê no restaurante chique de Fortaleza. Essa gente, dona Vandil, das periferias de Goiânia, essa gente que pega um ônibus, atravessa a Avenida Anhanguera, para chegar lá do outro lado da cidade, trabalhar. Essa gente, lá da periferia de Santa Maria, da Boca do Monte, essa gente do Alegrete, do Dorvandil, essa gente do Passo Fundo e tantas terras mais, é dessa gente que a gente precisa, não é de todo mundo. Então, por uma amostra se pode sonhar o todo. O que eu volto a dizer é a vanguarda que nós queremos. É uma gente que não é vanguarda da tese mais bonita, da citação do autor tal na língua original. Eu quero uma gente que fala é nós, mas sabe quem bate. Porque não me adianta a pessoa vir dizendo Heidegger, conforme um alemão castiço, e ser nazista. Eu prefiro alguém que não sabe nem falar Heidegger. Eu preciso de algo que seja efetivamente de luta. Uma vez um aluno disse para mim, esse Heidegger, ele lembrou do chinelo fabricado no Ceará e falava do Heidegger. Eu preciso de alguém que dê soco nos exploradores do mundo e que fale Heidegger para o Heidegger, do que alguém que saiba Heidegger lendo em alemão e, ao cabo, é um neoliberal, é um explorador, é um fascista. Então, claro, se puder alguém ser leitor de Heidegger e revolucionário, melhor dos mundos. Mas vamos juntando o que nós temos, vamos agrupando o que nós temos. Dorvandil sempre, nesses anos de luta e de caminhada, sempre disse a ele, compartilhando o ideal, nós precisamos de quem já tenha lido o Marx inteiro e o Lenin inteiro para fazer a revolução? Não. Nós precisamos de quem venha nesse horizonte. E o nosso povo de fé? Nosso povo de fé, muitas vezes, não sabe o que é mais valor absoluto e relativo. Não sabe o que é fração de classe. Dorvandil, professora Daniele, tem gente do nosso povo que não sabe o que é a palavra burguesia. Quando ela escuta isso, não soa nada no ouvido das pessoas. Ah, a burguesia fez tal coisa. Capitalismo, imperialismo. Essas palavras no nosso cotidiano, a gente não tem nada. Mas fome, irmandade, fraternidade,
e coisas mais, para essas pessoas faz muito sentido. Se nós pudermos esclarecer essa gente, trazê-la para que entenda que fraternidade é poder plantar todo mundo junto à comida e colher todo mundo junto à comida e dividir do modo como que se queira ou como se precise a comida, é por esse móvel, é por esse dispositivo que nós alcançamos o povo. Então, povo de fé, mas não de fé que vai fazer trato com Deus para ficar rico, não de teologia da prosperidade, não de fazer parceria com o crime organizado para lavar dinheiro na igreja e depois dizer que Deus ajudou e quem é pobre, Deus não se esforçou muito para Deus. Estou falando do povo de fé, do povo que olha para o outro e para a outra e reconhece nele outra seu irmão, e esse outro e outra não é só o da sua igreja, nem da sua denominação. É tão outro que, eventualmente, de início, nem se reconhecesse a humanidade desse outro. É a pessoa transexual, é a pessoa que, sendo alguém cristão, tem uma religião de matriz africana, é a pessoa que, eventualmente, não compartilha dos códigos éticos daquele, morais rígidos, mas tem uma moral tão linda ao seu modo. Essa gente é a nossa gente de luta. Falar para essa gente é fundamental. Por isso, eu sempre insisti que essa luta do Dom Orvandil, eu pude falar ao Dom Orvandil, dar-lhe uma entrevista no tempo da pandemia. Depois de mim, muita gente minha falou ao Dom Orvandil, eu lembro aqui, inclusive, da própria querida Dora, que deu entrevista ao Dom Orvandil no canal Cartas Proféticas. Lembro da querida Juliana, lembro do querido Lucas Balcone, do querido Júlio César Silva Santos e tanta gente minha que esteve com o Dom Orvandil e ainda está. E agora tantas e tantos, o Glauco, inclusive, eu quero muito que o Dom Orvandil também conheça. Tanta gente aqui que eu quero que Daniele e Dom Orvandil conheçam. Vai ter muita entrevista aí para fazer. A Daniele, inclusive, vai ficar cansada de tanto link que vai ter que criar aí para tanta gente nas boas entrevistas que vêm de agora para frente. Mas o que eu estou dizendo é que neste contexto geral dessa gente que caminha, eu sempre disse ao Dom Orvandil, Dom Orvandil, reúna as pessoas que têm fé e as pessoas que não têm fé nesta fé desta irmandade com o próximo, nesta fé de que o outro é tão digno quanto eu, nesta fé de que nos unimos num só ideal. Eu não me conformo que este momento da humanidade faça do cristianismo o braço armado do Donald Trump, que Bolsonaro passe por cristão. E, infelizmente, é isso que se tem por aí. Mas vamos juntar quem tem fé e quem não tem. Apoiemos o Dom Orvandil, apoiemos a luta do Dom Orvandil, a Daniele. Eu quero dizer, professora Daniele, da sua beleza, por poder ser os olhos do Dom Orvandil quando os seus olhos não alcançam o link. Eu me lembro de um dos poemas mais belos que eu já li na vida, foi de um compositor popular de cordel do início do século XX. Essa poesia passa por muita gente do Pernambuco, do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Piauí, de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, do Maranhão. Esse poema dizia um poeta do povo, cego, como houve grandes poetas cegos na história do Brasil, como Patativa do Assaré e o cego Aderaldo. Não sei se o Dom Orvandil já ouviu falar do cego Aderaldo e do Patativa do Assaré. Foram enormes poetas do nosso povo do Nordeste do Brasil. Um desses poetas disse assim: eu não lastimei o dia em que, com menos de 10 anos de idade, eu perdi as duas vistas e fiquei cego. Eu lastimei
o dia em que, quando eu fiz 19 anos de idade, a minha mãe morreu. Nesse dia, então, eu me vi definitivamente cego. Porque enquanto minha mãe viveu, o meu olho foi o olho dela. E então, Dom Orvandil, que daqui a pouco volta a ver, eu tenho certeza disso, a Daniele, a professora Daniele, tem sido o olho do Dom Orvandil para poder fazer esta live e tantas outras mais, que eu tenho certeza que ela ajudará o Dom Orvandil a fazer junto com ela no Vermelho Pimenta e no canal Cartas Proféticas. Trazer o Antônio Inácio Greco, a Cássia Greco aqui também, o Glauco, tanta gente, Vitor, tanta e tanta gente, enfim, que virá, a Dora, minha querida Dora, Lindenberg, tantos e tantas outras mais. Daniele, obrigado por ser o olho do Dom Orvandil, no tempo em que o olho dele precisa de um olho a mais. Porque esse poema do poeta do Cordel é um dos poemas que mais me toca. E no tempo em que eu comecei a sofrer uma perseguição, setembro de 2023, quando eu dei uma entrevista à jornalista Hildegard Angel, na TV 247, até agora, na hora em que o mundo fechou, as paredes contra mim, sobre mim, vocês têm sido meu olho. Vocês têm sido meu apoio. Leonardo, querido, eu quero que o Dom Orvandil e a Daniele também entrevistem um dia. A Isabel, geógrafa, que também um dia gostaria que vocês entrevistassem, doutora em geografia crítica e marxista, e tanta gente mais. Vocês enxergaram por mim. O Leonardo um dia chorou comigo, na Praça da República em São Paulo, chovendo e garoando, uma noite fria. O seu olho foi o meu olho, Leonardo, porque saiu lágrima do seu olho, e de todas e todos vocês. A gente vai, inclusive, ajudar o Dom Orvandil a fazer este tratamento, que infelizmente custa caro, e o SUS não cobre, ao menos tudo, não cobre. Nós vamos ajudar. Eu sei que muitos daqui presentes, os que venham a ver essa live, vão contribuir com isso. Isso já é uma campanha aberta em favor do Dom Orvandil. Nós vamos caminhar nesse sentido. Porque o olho do Dom Orvandil volta. Mesmo assim, nós somos os olhos um do outro, para olhar no outro, a lágrima do outro, chorarmos juntos. E depois de chorarmos juntos, para limparmos a lágrima do rosto do outro. E depois de tudo isso, para lutarmos juntas e juntos. E depois de lutarmos, para vencermos, e depois de vencermos, para chorarmos de alegria, olhando um no olho do outro, para nunca mais chorar. A esperança é o dia em que a humanidade tenha o último choro de alegria, porque o mundo foi transformado e a terra é de todas e todos. Terra sem donos, terra sem poderosos, terra da fraternidade, do comunismo, da igualdade entre todas e todos. Nesse dia rola a última lágrima. É a lágrima da alegria por termos vencido. Nesses dias, todas as ruas de Goiânia apagarão o nome dos escravizadores, dos exploradores, e aquelas e aqueles que morreram no passado serão lembrados e revividos no nome das ruas e avenidas de Goiânia. Em Fortaleza, acabam os monumentos aos castelos brancos da vida, e quem lutou naquela terra pela liberdade terá o nome na praça e na rua. Em Santos, acaba o nome de Barão, Conde e Visconde, e quem lutou pelo nosso povo tem o nome na rua. O mundo vencerá para reviver as mortas e mortos que lutaram por justiça, e para que quem viveu depois de ter ganhado a luta possa não mais chorar
sendo o último choro, eu volto a dizer, de alegria por ter vencido a luta pela transformação do mundo. Senhoras e senhores, que haja olho para que nós vejamos a dor de hoje, mas que haja olho para que nós enxerguemos qual é o alvo da nossa luta. E que haja olho para que nós enxerguemos no olho um do outro, uma da outra, e que nós possamos ver a alegria estampada no nosso rosto. Nesse dia, o amor venceu, porque todas e todos somos seres humanos irmanados no mesmo ideal. Amém. O que dizer, né, Dom Rodil, depois dessas palavras? Não, mas tem uma coisa que eu quero dizer, Dani, para ti. Quero te contar uma coisa. Porque tem duas pessoas aqui que a gente tem que homenagear. A professora Dora e o professor Alisson. Uma das coisas mais lindas que eu vi da minha vida, eu já sabia disso, mas eu vi pessoalmente, foi a professora Dora, de Bragança Paulista, ligar o seu notebook para o professor Alisson e rezar com ele. Isso nunca vi na minha vida uma oração tão profunda, tão rica de solidariedade, tão rica de amor, tão rica de fé. Muito bonita. Eu participei daquela oração. Sabe? Ela pediu, quer fazer, Dom Orvandil? Eu digo, não, eu queria participar contigo aqui. E ela fez a oração. Isso é muito bonito. Isso a gente tem que contar, viu? Dani, para ti, para encerrar. Bom, eu estou assim, são tantas palavras, né, tantas coisas ditas, que nós estamos juntos torcendo para que a justiça seja feita e as pessoas sejam punidas, aquelas que cometeram esse ato de desesperançar, né? De tirar a gente do prumo. Eu espero que todas essas pessoas sejam realmente punidas e que, a partir daí, a gente possa ficar um pouco mais leve, lutar de uma forma mais tranquila por uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde todas as pessoas tenham os seus direitos assegurados, né, e que nós não percamos as esperanças, como foram esses 4 anos com o genocida, né, em que nós perdemos os nossos amores. Então, assim, eu espero ansiosamente por esse dia. E nesse dia a gente vai comemorar, quem sabe em Goiânia, quem sabe em São Paulo, quem sabe em Fortaleza. A gente vai se encontrar. Eu quero, antes de me despedir, passar a palavra a Daniele e Dom Orvandil para o final. Quero agradecer a todos e todas vocês. Tem muita gente aqui, Dom Orvandil, Daniele, que eu gostaria que vocês entrevistassem. A Luciana Rodas. Eu estou anotando. Professora espetacular, que tem uma experiência enorme na educação infantil e que é uma batalhadora muito especial. Tanta gente que eu falei aqui, e eu posso estar esquecendo, enfim, e me desculpem se eu eventualmente esqueci dos vossos nomes, a Joyce aí em Goiânia, tanta gente espetacular. Obrigado por todo esse carinho. Eu não podia retomar a minha vida sem essa entrevista ao Dom Orvandil. E a professora Daniele, que eu acompanho há anos do Vermelho Pimenta, me permitiu a felicidade dupla de falar para ela e falar ao Dom Orvandil. A partir deste momento, é como se eu, enfim, pudesse olhar para a frente e, em nome do Dom Orvandil, estas milhares de pessoas no Brasil e no exterior que me apoiaram e não soltaram a minha mão, me mandavam mensagens perguntando como é que eu estava e eu não tinha o celular, porque o Dom Orvandil sabe, ele mandou umas tantas mensagens para mim e eu deixei o celular de fora. Eu não pegava mais o celular, mas a minha gente dizia, o Dom Orvandil escreveu, aquela forma de gesto do Dom Orvandil me fazia viver. E tanta gente fez isso no Brasil e no exterior, e até hoje eu não peguei esse celular de volta. E eu quero agradecer a todos e todas vocês.
todas e todos vocês. Vocês me fizeram viver, eu quero fazer viver muita gente. É com essa entrevista para o Dr. Vandil que eu sinto que, enfim, a página foi virada. A partir de agora, vamos à luta. Daniel, uma hora dessa eu vou ao Ceará falar a todas e todos vocês. E lá, na beira da praia de Iracema, a gente vai refletir sobre esse mundo, vasto mundo, estes verdes mares bravios, na esperança de poder mudar um povo, uma gente, um país e um mundo. Dr. Vandil, é incrível. Há tantos anos nós os queremos bem. É incrível constatar um fato que para mim é chocante. Nós ainda não nos conhecemos pessoalmente. Eu também não o conheço, professor Alisson. Nós nos conhecemos na pandemia, não foi, Vandil? Sim, graças a ti e ao Glauber, que está aqui. E um dia nós vamos nos conhecer. Todas e todos nós. E a minha turma de São Paulo, minha gente, também vai conhecer o Dr. Vandil, vai conhecer a Daniele. E a gente já é uma só turma. Apenas estamos cada qual num estado, numa cidade. Mas como a gente chora junto, a gente também ri junto. E um dia a gente se abraça junto presencialmente. Obrigado por esta ocasião. Com ela, eu sinto que no meu emocional eu viro uma página e começo outra. Queridas e queridos, me ajudem. Aleluia! Obrigado. Vamos para frente. Um beijo para todo mundo que nos assistiu. Professor Alisson, um beijo. Meu querido tio, que ele acha que é meu tio, estou esperando a herança dele, mas, enfim. Pois um beijo a todos. Tá. Só pedir para o Opa, diga. Só um pouquinho aí, professor Alisson, nos bastidores, tem um convite para fazer. Ok, vamos lá.